Uma boa noite, meus amigos e minhas amigas, muita paz a todos. Mais uma feliz oportunidade desse nosso encontro para continuarmos nosso estudo do Evangelho de Jesus, comentado, explicado à luz da doutrina espírita. Mas, como sempre, costume, nada mais oportuno do que nós iniciarmos através da nossa oração, da nossa prece. Para isso, nós convidamos a todos os amigos, aqueles que estão nos seus lares, os amigos que estão aqui conosco, participando presencialmente, e também aqueles, os nossos amigos desencarnados, que também fazem parte da nossa vida, também fazem parte da nossa audiência na casa espírita, audiência nos nossos lares, porque eles fazem parte da vida. É a humanidade desdobrada, ou seja, é a humanidade fora do corpo físico. Então nós vamos nos unir, encarnados e desencarnados, para a nossa prece de abertura, para que possamos iniciar a nossa participação da noite. E assim eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, amigo e irmão maior, a quem rogamos o seu amparo, para que possamos ter a sensibilidade necessária, o discernimento, para bem compreendermos e podermos ter o melhor aproveitamento daquilo que nos chega como oportunidade de reflexão. E sobre o vosso amparo, Senhor Jesus, é que nós humildemente pedimos a Deus suas bênçãos e a sua permissão para podermos dar por início a mais esta nossa palestra, esta palestra pública da nossa casa espírita. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, como dizíamos, mais uma feliz oportunidade. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre a questão da nova era. Talvez esta expressão nova era seja uma das mais veiculadas, a mais presente no nosso linguajar das casas espíritas, no ambiente espírita, na nossa oratória espírita, na escrita espírita. Talvez nunca se falou tanto em relação à questão da nova era, embora anunciada há muito tempo, mas esse momento em que nós vivemos é quando cada vez mais isso está absolutamente presente no nosso dia a dia, no nosso imaginário, naquilo que nós temos por aspiração. E diante desse contexto todo é muito importante que a gente compreenda perfeitamente as múltiplas faces, as múltiplas interpretações que se pode dar em relação à questão da nova era. Então, dando início aqui à nossa pequena exposição de hoje, já que nós estamos falando de nova era, é impossível tratar de nova era sem que a gente consiga, ou melhor, sem que a gente, que nós nos remetamos à nossa própria trajetória humana, a trajetória humana sobre a Terra. Se nós recuarmos nesses bilhões de anos em que o homem, em que o espírito imortal corporifica-se nessa terra, que é uma escola, para nós é uma escola, é um hospital, é um campo de trabalho. Costumo dizer que a Terra tem esse tríplice aspecto. Ela é uma escola, ela é um hospital, é um campo de trabalho. Então, se nós nos remetermos aos mais recuados tempos para analisarmos esta questão da trajetória do espírito aqui na Terra, certamente nós iremos verificar os grandes avanços, o avanço assim incomensurável da nossa evolução. Basta nós olharmos para os primatas, para os primitivos, o homem primitivo, e verificar a nossa condição de hoje. Então nós vamos enxergar muito claramente que durante todo esse processo nós tivemos um desenvolvimento intelectual e tivemos um desenvolvimento
moral. São as duas asas, são as duas alavancas do nosso progresso. Mas é claro que num mundo ainda de provas e expiações, e quando nós falamos de um mundo de provas e expiações, nós devemos sempre nos lembrar daquilo que já nos ensinaram os Espíritos durante o processo da codificação, né? Naquele trabalho do codificador, que deu origem à doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, quando vai se falar a respeito da criação, da multiplicidade dos universos, da evolução, da gradação que as humanidades têm, que os planetas têm. O que nós vamos encontrar lá? Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, do qual a Terra é um exemplar. A Terra ainda é um planeta que abriga uma humanidade com características de provas e expiações. Nós ainda somos uma humanidade que ainda estamos dando os primeiros passos no nosso processo de evolução, até que nós possamos chegar nos mundos perfeitos, nas humanidades perfeitas. Mas é como uma escadinha, nós temos os degraus e nós não estamos no último degrau, nós ainda estamos nos primeiros degraus. Não somos mais primitivos, mas ainda estamos bem longe da condição das humanidades perfeitas. E o que diferencia uma da outra? Exatamente o quanto evoluímos intelectualmente, o quanto evoluímos moralmente. Nas humanidades ainda de provas e expiações, nós vamos encontrar uma característica muito presente, que é um grande apego à matéria. Nós ainda temos, na nossa condição evolutiva, um apego muito grande à materialidade da vida. E não deixa de ser por esse motivo que normalmente nós avançamos, nós evoluímos muito mais no aspecto intelectual do que no aspecto moral. Então é como se houvesse ainda um descompasso, muita evolução tecnológica, e uma evolução moral que vai ali com esforço, tentando chegar no mesmo nivelamento. É a nossa condição. Então, considerando essa realidade ainda muito presente, quando nós analisamos a trajetória do espírito imortal corporificado aqui na Terra, nós vamos encontrar um ser espiritual encarnado dentro dessa realidade, muito evoluído intelectualmente, com grandes avanços intelectuais, e aí basta olhar o mundo em que nós vivemos para confirmar esta realidade, mas ainda com um grande déficit, com um déficit bastante significativo em relação ao campo da moralidade. É nesse sentido que os Espíritos nos ensinam, os Espíritos benfeitores, os Espíritos superiores, nos ensinam exatamente o quê? Que é uma característica das humanidades ainda em provas e expiações, uma prevalência ainda do mal. Na medida em que nós alçarmos a um patamar um pouco melhor de uma humanidade de regeneração, um mundo de regeneração, naturalmente a predominância do mal diminui e nós passamos a ter uma propensão maior para o bem. É isso que caracteriza uma humanidade de regeneração, ou seja, uma outra fase do processo evolutivo da humanidade. Então, toda vez que nós pensarmos em termos, que nós pensamos nessa questão de nova era, nós não podemos esquecer que a evolução não dá saltos, ela respeita fases da vida. Se nós pegarmos por analogia o nascimento de um bebê até o seu nascimento, a primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, idade madura, o envelhecimento, a terceira idade. Hoje em dia, pela longevidade, nós já podemos até quase falar em quarta idade, entendeu? Nós temos várias pessoas centenárias, ou seja, fases da vida com características próprias. A característica da adolescência é uma, característica da idade madura é outra, característica da terceira, quarta idade é outra. Às vezes falta-nos o vigor de um lado, mas sobra-nos o amadurecimento próprio das experiências vivenciadas no trânsito de nossa vida. Não é diferente na trajetória do espírito imortal.
né? A diferença é que, no caso de uma encarnação, com começo, meio e fim, né, nós vamos encontrar essas fases num ciclo que vai do nascer ao morrer. Né? No caso do espírito imortal, nós poderemos encontrar também essas fases, né, que iniciam desde o seu processo, desde a sua criação, né, e vai se prolongando, se projetando durante toda a sua trajetória, né, aonde nós iremos encontrar certamente as reencarnações, o nascer e o renascer. Né? Tal é a lei, como nós já aprendemos. Então nós vamos encontrar na trajetória do espírito, né, também as fases, né, nessa trajetória do espírito, né, nesse ciclo de nascer e renascer, né, nós também vamos encontrar essas fases da ingenuidade, essas fases da ignorância, né, as fases do amadurecimento, né, até que nós possamos chegar numa fase de perfeição, né, de compreensão plena da vida. Tá? Mas isto é produto do quê? De uma conquista. Isto é produto do quê? Isto é um produto das experiências vivenciadas e do aproveitamento das experiências vivenciadas. Tá? Ou seja, tá? Aquilo que nós enxergamos nas antigas civilizações, né? Nas mais renomadas civilizações, né? Que nós temos o registro histórico delas aqui na Terra, nada mais é do que o somatório dos seus indivíduos. Essas antigas civilizações, com todo o seu conhecimento, algumas num conhecimento muito acima da condição de compreensão do homem, demonstram irmãos oriundos de outros orbes que vieram para o planeta, deixaram sua contribuição por um lado e por outro lado também auxiliaram no desenvolvimento e estão levando e partiram também levando, entendeu? Aquilo com que aqui conviveram. Por isso nós dizemos que é sempre uma via de mão dupla. Né? Nunca a gente apenas dá algo, a gente por um motivo, por um aspecto a gente dá algo e por outro aspecto nós estamos recebendo algo. Né? Nós viemos para a Terra trazendo algo e certamente retornaremos para o mundo espiritual levando o somatório de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui no planeta Terra no período de nossa existência, ou o somatório das várias existências que nós já tivemos. Fases, meus amigos, fases das humanidades que nada mais são do que o produto do somatório das individualidades. Então, quando nós falamos em nova era, nós não estamos falando de nova era, nós não podemos falar de uma nova era para uma humanidade que não principie esta nova era pelas individualidades, ou seja, por aquilo que cada indivíduo desta civilização ele faz por si, para si, e somando-se cada um desses indivíduos, é que nós vamos verificar o avanço de uma humanidade. Não é o produto do todo, ou seja, é um produto do todo que começa pela ação de cada indivíduo. Então não existe nova era, né, em que nós pensemos única e exclusivamente a partir do que o todo faz, sem considerarmos que não existe o todo sem que nós somemos e façamos um produto de tudo aquilo que cada um está fazendo. Então a nova era de uma humanidade, meus amigos, começa, ou melhor, tem os seus fundamentos a partir do quê? A partir do que cada um dos seus indivíduos ali faz. E na medida em que nós vamos verificando, né, um número maior de pessoas tendentes para o bem, propensos ao bem, às boas ações, à caridade, né, nós vamos verificando o avanço da humanidade como um todo. Mas reafirmamos, isto se dá a partir do somatório de um com o outro de cada indivíduo. Por isso é importante nós compreendermos nova era não a partir daquilo que é uma promessa para o todo, sem considerarmos que uma nova era só se instala a partir daquilo que cada indivíduo faz de si, para si e para todos. Então a nova era é isso.
E normalmente, quando nós falamos em termos de nova era, é muito interessante nós observarmos que, via de regra, a gente projeta a nova era para frente. A gente enxerga a nova era para o amanhã. Nós enxergamos a nova era a partir de quando a doutrina espírita abre para a humanidade um novo olhar. Normalmente, o referencial que a gente fala de nova era é a partir da doutrina espírita para frente. Mas nós gostaríamos hoje, de dar um outro olhar para esta questão da nova era, e ao invés de nós contextualizarmos esta nova era a partir da doutrina espírita, que inegavelmente ela é um marco na história da humanidade. Mas há uma diferença muito grande entre o que é um marco na história da humanidade e na história das humanidades. Nós tivemos vários marcos. E aquilo que é um divisor de águas na história das humanidades. E nesse sentido, o grande divisor de águas na história da humanidade terrena chama-se Jesus Cristo. Jesus é quem divide a história da humanidade antes dele e a partir dele. É ele que inaugura para a humanidade uma nova doutrina, a doutrina cristã. Vejam que nós estamos falando de uma doutrina e não de uma religião, porque desta doutrina cristã derivaram várias religiões que hoje nós chamamos religiões cristãs, que são todas as religiões que vêm do fundamento de todo o ensino de Jesus e da exemplificação de Jesus. Então Jesus, na verdade, é quem inaugura uma nova era para a humanidade. Uma era em que nós passamos a compreender Deus como nosso Pai. Nós passamos a compreender a relação que há de nós para com Ele. Por que fomos criados? Passamos a compreender qual é a nossa destinação. Passamos a enxergar, começamos a analisar e a pensar não apenas no ser material, mas no ser que sobrevive à morte, que é esse o testemunho maior que Jesus deixa como legado quando é crucificado e 3 dias depois ele reaparece para os seus e ele ainda convive com os seus apóstolos por mais 40 dias, como a deixar ali patente que a morte não existe e que o espírito é um ser imortal. Então, esse marco, ou melhor, essa divisão que Jesus faz na história, somente Ele o fez. Então, quando nós falamos em nova era, ao invés de nós olharmos a nova era daqui para frente, ou aonde nós queremos chegar, vamos olhar a nova era que Jesus trouxe. E Ele já trouxe essa nova era há mais de 2000 anos. Então, há mais de 2000 anos, nós já estamos convivendo com uma nova era a partir de Jesus. No século XIX, meados do século XIX, nós vamos nos defrontar com o Espiritismo, com uma doutrina que vem complementar e dar cumprimento à promessa de Jesus, de um envio que Ele solicitaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. E assim se fez. Então a doutrina espírita, que nasce a partir do trabalho, precursor, um trabalho ímpar do nosso irmão Allan Kardec, como um codificador, mas a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos Espíritos. Kardec foi o intérprete, o intermediário, que se fez em carne para poder dar cumprimento àquela promessa de Jesus. Ou seja, é uma doutrina que vem para complementar o que Jesus iniciou e explicar, porque foi isso que ele diz no Evangelho, ou seja, que nós vamos encontrar no Evangelho de João, que ele solicitaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, para que este Consolador pudesse explicar
dar cumprimento àquilo que não era possível naquele momento e, obviamente, pela nossa limitação de entendimento, de amadurecimento, de conhecimento, ou seja, limitação intelectual e limitação, e delimitação moral. E foi isso que acontece quando nasce a doutrina espírita, a partir do trabalho de nosso irmão Allan Kardec em meados do século XIX. Então, quando nós pensarmos em nova era, meus amigos, vamos ter esse olhar também. Ao invés de nós vermos uma nova era onde nós queremos chegar, vamos pensar numa nova era que se iniciou com Jesus e que nós estamos estudando para compreender e aproveitar esta nova era. Acho que isso que é fundamental. Ao invés de nós ficarmos olhando para aquilo que é um sonho de consumo, chegarmos numa nova era, vamos olhar para uma nova era que já começou e que nós estamos tendo a oportunidade de estudar, de ler, de vivenciar intensamente, ou seja, de poder vivenciar intensamente todo o ensino de Jesus, agora complementado, explicado pelos espíritos superiores no corpo da doutrina espírita, para que nós possamos viver em amplitude realmente esta nova era que se abre para a humanidade, e uma nova era onde o mal perde terreno, o bem ganha espaço cada vez mais. Então, uma nova era em que nós olhamos não apenas pensando no que ainda virá, mas naquilo que já veio, já está presente e que só espera de nossa parte o quê? Que a gente possa aproveitar, tirar o maior aproveitamento desta oportunidade que se abriu para a humanidade desde que Jesus nasceu, viveu, deixou o seu Evangelho e fez toda a exemplificação para que nós pudéssemos estar hoje convivendo dentro de uma realidade mais limpa. Mas nós falávamos há pouco que é muito importante que nós compreendamos o quê? Que nós compreendamos que não existe nova era que ou seja, que não seja o somatório do aproveitamento de cada indivíduo. E aí nós vemos como é importantíssimo nós nos remetermos aos princípios que fundamentam a doutrina espírita, e lá nós vamos encontrar um deles, que é a própria questão da reencarnação, a multiplicidade das existências, como demonstrar para nós que tudo aquilo que nós vivenciamos, que tudo aquilo que nós fizemos, o que nós começamos numa existência e que eventualmente, por circunstâncias outras, nós não pudemos terminar, mas que a reencarnação nos propicia as condições de retomar de onde paramos, retomar o que estávamos fazendo. Então, aqueles projetos que nós tínhamos e que nós iniciamos nas nossas existências anteriores não ficaram mortos, porque a morte consumiu o nosso corpo de carne. Eles ficaram estagnados até que a gente possa reencarnar de novo e darmos continuidade, tanto em relação ao que se refere ao desenvolvimento do nosso intelecto, quanto em relação ao que se refere ao desenvolvimento da nossa moralidade. Então, nascer e renascer é uma dádiva, é uma janela que se abre para nós, para que tudo tenha significado, tudo tenha sentido, e a morte não consuma, e nada se perca com a morte. A morte apenas, a morte física, apenas deixa ali, como a gente diz, no stand-by, esperando o momento de nós darmos continuidade, e é assim que, sempre continuando, materializa-se o que é uma lei da vida, que é a lei do progresso. É assim que nós progredimos. Se a cada existência, se a cada nascer e morrer, tudo voltasse para a estaca zero, não haveria progresso. Só existe o progresso porque a gente nasce, cresce, vive, morre, e quando a gente vai renascer, a gente aproveita todo o desenvolvimento intelectual, todo o desenvolvimento moral para o nosso
para a continuidade das nossas existências. E é assim que dia mais, dia menos, alguns demorando mais, outros demorando menos, mas certamente, se existe uma coisa que é uma destinação para todos nós, essa destinação é exatamente sermos perfeitos. E é na perfeição que reside a felicidade, do qual todos nós ansiamos, sonhamos, desejamos, mas não há desejos sem trabalho. Trabalhar intensamente, vencer os obstáculos, contornar, superarmos as dificuldades, é um caminho do qual ninguém se furtará para chegar à perfeição. Então, compreendendo essa questão da reencarnação, né, como uma necessidade para que a gente possa, né, nesses primeiros traçados, né, nesses primeiros momentos da nossa evolução, né, estarmos aproveitando continuamente o que já fizemos, corrigindo aproveitar o que já fizemos e corrigindo aquilo que fizemos equivocadamente. Tá? Compreendendo esta questão, né, fica mais fácil. Né? E isso está muito presente, né, quando nós passamos a analisar, né, o que se conhece, o produto daquilo, né, que está materializado na história das humanidades e na história das individualidades. Né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, Públio Lentulus Cornelius Sulla. Tá? Ele foi, na verdade, um cônsul romano condenado à morte no ano 63 a.C. Vejam bem, veja o nome, Públio Lentulus Cornelius Sulla, tá? Cônsul romano que foi condenado à morte 63 anos antes de Cristo. Nós vamos encontrar este irmão reencarnado já depois de Cristo. Nome: Públio Lentulus Cornelius. Não é equívoco, meus amigos, é esse mesmo nome, Públio Lentulus Cornelius. Ele, na verdade, foi bisneto daquele outro Cornelius. Era o mesmo espírito. Morreu no ano 63 a.C., reencarnou já na época de Cristo. Esse bisneto, né, do Cornélio Sulla, vejam bem, é uma coisa muito interessante porque ele teve a oportunidade de um encontro com Jesus. Ele queria, ele ansiava por uma cura da sua filha, e ele teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus, né, a quem ele acreditava. Ele não acreditava, mas a mulher acreditava e a filha acreditava que Jesus poderia curar a sua pequenina filha, né? E ele enche-se de coragem, né, vence os preconceitos e vai, encontra-se com Jesus, e Jesus realmente diz a ele, né, que a sua filha poderia ser curada sim, né, e que ele precisaria, né, e só dependeria dele e de ninguém mais, entendeu? Mudar a sua história em relação a certos sofrimentos que ele não precisaria passar naquela existência, mas para isto ele precisaria deixar o homem velho, ainda revestido de todo o orgulho, né, de quem era um senador romano naquela época, entendeu? Para que ele pudesse, entendeu, mudar a sua história naquele momento. Mas, em que pese a filha dele tenha sido curada, não foi o suficiente para que ele pudesse conceber a força do cristianismo, a força da fé cristã, como sendo a grande alavanca, entendeu? Que não apenas estava ali com o propósito, ou seja, como um caminho para levar a cura da filha, mas também como um caminho para levar a cura dele. Porque se a filha estava enferma do corpo, ele estava enfermo da alma. A filha se curou, mas ele não teve forças suficientes
né, para deixar aquele orgulho de um senador romano, né, e abraçar a uma fé cristã. Né. Toda a narrativa desse irmão e sua família, nós poderemos encontrar num livro chamado Há 2000 Anos, um livro fantástico, gente. Né? Todos nós, né, espíritas e cristãos, né, não deveríamos deixar de ler esse romance. Né? Tamanha a grandiosidade, né, dos relatos históricos, dos dados e principalmente, aonde nós vamos verificar, né, ali cristalinamente, entendeu? Quanto que a obra de Jesus transitou, né, por aspectos que as escritas sagradas, né, as escrituras sagradas, de fato, entendeu, não abarcaram tudo quanto Jesus fez e para quem fez. Tá? Então nós vamos encontrar, né, a história desse irmão, né, ou seja, do cônsul romano 63 anos antes de Cristo, renascendo, já na época de Cristo, como um senador romano, né? E vamos encontrar este mesmo irmão, o senador, ele desencarna no ano 79, né, já na era cristã. Né? E nós vamos encontrar esse irmão desencarnando no ano 79 e vamos encontrar esse irmão renascendo no ano 131 da era cristã. Agora, não mais como um cônsul romano, não mais como um senador romano, mas renascendo como um escravo Nestório. Nós vamos encontrar a história desse irmão no livro 50 anos depois, psicografado pelo Espírito Emmanuel, né, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, veja, 2 livros que nós já estamos dando aqui, né, um destaque muito importante para eles, há 2000 anos e 50 anos depois. Já agora, renascendo nas vestes humildes de um escravo, nós vamos encontrar este irmão, tá, que pregressamente havia sido um cônsul, pregressamente havia sido um senador, e agora na veste humilde de um escravo, tá, agora ele já nasce com a fé cristã natural dentro dele. É isso que nós queremos dizer. Né? A natureza, ela não dá saltos. Às vezes nós queremos atropelar a natureza, mas a natureza tem o seu ritmo próprio. Né? Então aquele irmão que, enquanto cônsul, né, ignorou a questão do cristianismo, né, ou seja, das bases de uma moral, né, cristã, aquele irmão que, enquanto senador romano, e mesmo tendo um contato direto com o Cristo, entendeu? Não teve forças suficientes para se desvestir de todo o orgulho de um senador romano, entendeu? Ainda que a sua filha houvesse sido curada pelo Cristo. Pois bem, meus amigos, esse irmão vai renascer no ano 131, nas vestes humildes de um escravo, e aí ele já renasce com uma fé cristã natural dentro dele. É por isso que nós dizemos, né, que a natureza não dá saltos, né? A natureza caminha, e a cada existência nós vamos tendo aprendizados, né? Vamos recolhendo aprendizados, vamos reformulando conceitos, e o reformular conceitos não é só das pessoas, é também das individualidades, é também das religiões. As religiões também evoluem nos seus conceitos, nas suas práticas, porque tudo evolui na natureza. E o progresso é uma lei da vida, é uma lei para todos nós. Então é muito importante que a gente enxergue, né? Bem, nós pegamos esse exemplo porque nós estamos falando aí de 3 encarnações, aproximadamente um intervalo de 250 anos, em que nós vamos verificar, né, aquele das vestes pomposas de um cônsul, as vestes humildes de um escravo, mas nós vamos verificar dessas 3 encarnações e nesse intervalo de tempo, o tempo suficiente da natureza para que se procedesse à conversão daquele irmão. E todos nós, meus irmãos, também tivemos o nosso cônsul no passado, o nosso senado no passado, nós tivemos, né, a pompa e também tivemos as vestes humildes que nos revestem, que nos revestiram e que nos revestem até hoje. E é nesse processo que aquele que ontem negava, hoje aceita.
Aquele que ontem era cético, hoje é um crente. E é importante que a gente entenda isso, para que a gente possa compreender que, na verdade, esse processo da conversão, ele não é um processo decorrente da reencarnação em si, mas do aproveitamento que se faz na reencarnação, a partir daquele momento, daquele instante, que a gente muda. A conversão, ela é isto. É o instante em que a gente toma a decisão de deixar de ser um homem velho para assumir para nos revestirmos de uma nova roupagem e nos tornarmos um homem novo. Isto é muito importante. Nós vamos pegar o exemplo também do nosso irmão apóstolo Paulo. Por que nós falamos da reencarnação? Que a conversão não é um processo da reencarnação. Vamos pegar o exemplo do nosso irmão apóstolo Paulo. Numa mesma encarnação, aquele que era o maior perseguidor dos cristãos, quando ele acorda, visitado por Jesus, e ele abre os seus olhos, deixa cair as escamas que o ensegueciam, e ele reconhece a verdade a partir daquele momento. É quando ele deixa aquele homem velho e enxerga o homem novo que ele poderia ser. Então nós não precisamos esperar morrer para nos transformar. Nós não precisamos esperar a reencarnação para ser um homem novo. Vejam, nós não precisamos morrer para renascer um homem novo. Nós não precisamos morrer para recomeçar uma nova história. Nós mudamos a nossa história no exato momento em que a gente decide mudar a nossa história. Isso se dá quando a gente se enche de coragem, a coragem de romper com os preconceitos, de encarar os preconceitos e de dizer: agora, Senhor, o que queres que eu faça? Foi o que nosso irmão apóstolo Paulo. Então Saulo pergunta para Jesus. Então, quando nós falamos em nova era, meus amigos, nós queremos dizer o seguinte: nova era, antes de tudo, é o momento em que a gente decide mudar. Nova era só depende de cada um de nós. Não haverá nova era na terra se não houver de nossa parte, de cada um de nós, uma nova disposição. E por muito que a gente tenha errado, por muito que a gente tenha se equivocado nas nossas escolhas, sempre é tempo de recomeçar. Porque a nova era começa quando a gente decide mudar. E isso é uma decisão individual de cada um. Ai, mas eu já errei muito, não dá mais. Gente, tá. Não importa o que nós tenhamos feito de mais difícil, os pecados e os crimes mais inconfessáveis, a partir do momento em que a gente decide mudar. Lembre-se que nosso irmão Saulo, ele não apenas era o maior perseguidor dos cristãos, mas mortes de cristãos pesavam sobre os seus ombros. Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, reconhece a verdade e ele decide mudar, ele se tornou um dos maiores símbolos do cristianismo de conversão que a história do cristianismo relata. A mesma coisa acontece conosco. Então todos nós queremos uma nova era e estamos olhando para o futuro. Mas não nos esqueçamos, esta nova era já começou com Jesus há mais de 2000 anos. E ela começa para nós a partir do momento em que a gente decide mudar. Isto só depende de cada um de nós. Então, nova era não é algo que está distante de nós, de portas abertas, esperando quando a gente vai entrar. A
nova era começa por nós, quando a gente se abre para que o Evangelho de Jesus seja vivenciado, praticado e compreendido amplamente por cada um de nós. Então não existe nova era que não comece pela ação individual de cada um de nós. A reencarnação abre oportunidades para todos nós, mas não existem milagres, meus amigos. O resultado do bem que todos sonhamos, ele será sempre decorrente das melhores escolhas que nós façamos. Então, que nós possamos pensar, nessa nova era que já chegou com Jesus. O que o Espiritismo nos traz, no sentido de nos favorecer o entendimento e a interpretação desta nova era, para que nós possamos aproveitá-la. E de fato, o futuro, certamente, é muito promissor, mas a felicidade que a gente sonha lá na frente jamais será alcançada se nós não começarmos a vivenciar esta era do amor e da caridade que Jesus inaugurou amplamente para a humanidade há mais de 2000 anos. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim nós convidamos a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs, para que possamos fechar os nossos olhos e, em louvor e agradecimento por esta oportunidade concedida, elevarmos aos céus aquela prece que Jesus nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, em Teu nome, Senhor Jesus, nós agradecemos a Deus e pedimos a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação em mais esta nossa reunião. Que assim seja. E assim, meus amigos e meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, muita paz aos vossos corações e até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.